Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que estejam. Nós vamos trabalhar hoje com o nosso livro 5, na página 236. O nosso assunto é História. Vamos falar sobre o nosso assunto de hoje é sítios arqueológicos brasileiros, tá? Peguem todos os livros e acompanhem as explicações. Sítios arqueológicos é uma área delimitada onde são encontrados vestígios de uma civilização que ali viveu no passado. Chamamos de vestígios os restos de instrumentos, armas, ferramentas, casas, vestimentas, objetos e pinturas. Os arqueólogos estudam esses objetos chamados de artefatos para descobrir como era o modo de vida dos homens que viveram naquela época aqui. Existem vários tipos de sítios arqueológicos no Brasil, assim como no mundo todo. Um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil está localizado no interior do Piauí. Trata-se de uma região onde os estudos arqueológicos encontraram ossos de animais, fragmentos de cerâmicas, machados de pedras e muitas pinturas rupestres. Estudos indicam que os seres humanos que viveram por lá caçavam, pescavam e se alimentavam de frutos. Também usavam ferramentas como machados e lanças, feitos de madeiras com pontas de pedras bem afiadas. Na página seguinte, na página 237, a continuação do assunto, com relação às moradias, viviam em cavernas, especialmente aqueles que habitavam o interior do território. Alguns também construíam cabanas de madeira e palha, como os povos que ocupavam o litoral brasileiro, por exemplo. A descoberta do fogo foi fundamental para esses povos, pois eles também utilizavam para cozinhar alimentos e para se proteger contra os animais. Os grupos de seres humanos pré-históricos organizavam-se com base em uma divisão de tarefas. Como eram essas tarefas? Onde os homens tinham suas obrigações e as mulheres tinham suas outras obrigações, totalmente diferentes. Vocês viram lá no assunto que nós já estudamos anteriormente, que nas aldeias os homens tinham as suas funções e as mulheres executavam outras funções, mas todos trabalhavam, tá? Então na pré-história também não era diferente, tá bom? Então os homens se dedicavam à caça, à pesca e à proteção do grupo, e as mulheres cuidavam das crianças e da alimentação, sendo a água um elemento essencial para a vida, como ainda continua, Ainda continua sendo um alimento essencial para a nossa vida, para a nossa saúde. Os grupos escolhiam, em grande parte, viver próximo a rio e lagos. Nós vimos que civilizações hoje têm o hábito de tomar banho todos os dias por conta dos hábitos dos indígenas, que já vem desde a pré-história. Então, é por isso que eles procuravam sempre morar próximo a rio e a lagos, um local onde tivesse água em abundância. Aqui ao lado vocês podem até observar onde eles estão morando numa caverna e que próximo tem água, um rio, Na página seguinte, vocês estão vendo uma rocha aí com vários desenhos de animais, onde vocês podem acompanhar. Essas imagens foram feitas lá na pré-história. As imagens mostram pinturas rupestres encontradas no Parque Nacional da Serra da Capivara, na cidade de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Nós vimos que esse é um sítio arqueológico, um dos mais importantes do Brasil. Então, esse parque foi criado em 1975 e reconhecido em 1991. 10 deles, eu acho que eu pulei aqui, pela Unesco ele foi reconhecido, tá bom?
Sítios arqueológicos do parque, pelo menos em 10 deles, foram encontrados vestígios de peças humanas que podem alcançar mais de 40 milhões de anos. Além do Parque Nacional da Serra da Capivara, o Brasil conta com outros sítios arqueológicos que guardam evidências históricas. Como vocês podem observar aí, alguns desses sítios arqueológicos que são muito importantes, né, para a humanidade, porque eles contam, né, alguns relatos, né, de como viveram as civilizações naquela época, porque através de alguns vestígios que foram encontrados nesses sítios arqueológicos. Então, os sítios arqueológicos, eles servem para nos ajudar a compreender como viveram as pessoas, né, daquela época. Então, os sítios arqueológicos brasileiros representavam uma riqueza histórica muito importante. Além de serem lugares onde a natureza se mostra com toda a sua beleza, vale a pena visitar e conhecer as maravilhas que esses lugares guardam. Ou seja, é muito importante nós conhecermos os sítios arqueológicos. É assim como um museu. Eu falei para vocês que a visita a um museu é viajar no passado, é conhecer tudo que nós não tivemos a oportunidade de conhecer, né? Que foram as coisas do passado, como viveram as pessoas daquela época, como eram as coisas daquela época. Em um sítio arqueológico não será diferente. Ele mostra como viveram as pessoas de muitos anos atrás, porque eles têm vestígios, né? Eles têm objetos, têm armas, eles têm as ferramentas, eles têm algum tipo de vestígio que vai contar um pouquinho da história daquela época. Na página seguinte, nós temos o exercício de aplicação, tá bom? Escreva com suas palavras o que é um sítio arqueológico. Ou seja, quando é para escrever com as suas palavras, você vai expressar o que você consegue entender por sítio arqueológico, tá? Na questão número 2, o Brasil tem importantes sítios arqueológicos. Assinale a alternativa que não se refere a um sítio arqueológico. Então, aí só tem uma questão que não tem nada a ver com sítio arqueológico. Então, você vai marcar a questão que não tem nada a ver com sítios arqueológicos, tá bom? Na número 3, ao observar as imagens de pinturas rupestres neste material, percebemos que elas são feitas sobretudo em que as pinturas rupestres, elas são feitas no corpo das pessoas, elas eram feitas em artefatos de cerâmicas, elas eram feitas nas rochas ou em louças. Nós observamos na aula da explicação que as pinturas rupestres eram feitas nas rochas. Era ali que ficava documentado e registrado todos os acontecimentos, né? Na número 4, o que os objetos ou quaisquer restos encontrados em escavações arqueológicas podem revelar? O que esses objetos encontrados nos sítios arqueológicos podem nos revelar? Então, isso nós vimos lá no texto. Nós vimos que eles são muito importantes, né? Eles podem revelar o modo de vida, né, dos seres que aqui viveram há muitos tempos atrás, ou seja, que viveram aqui no passado. E na página seguinte, vocês terão o exercício proposto, que fica na página 241, tá bom? É somente uma questão. Quando você concluir essa questão, você pode até expor ela no grupo para que nós possamos interagir com os trabalhos, tá bom, meus amores? Eu agradeço pela participação de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Beijo! Quanta erva daninha! Agora sim, vão ficar bonitas outra vez. Acho que não falta mais nada. Ao trabalho! Pronto! Aonde você vai? Não vai dizer que você esqueceu. Nossa, a expedição! Está começando mais um Pequenos Cientistas!
Mas aonde é que vamos mesmo? Vamos procurar alguns fósseis. Fósseis? O que são e para que servem? Olá, Dinar. Fósseis são quaisquer vestígios de vida antigo, encontrados geralmente nas rochas. Na geologia, o fóssil tem utilização diversa, ele pode ser usado para vários campos de pesquisa. Um dos mais importantes seria para utilizar para datação das rochas e também para caracterizar o ambiente que essas rochas foram formadas. Quer dizer que os fósseis podem ser ossos, pegadas, dentes, até fezes? Isto mesmo. Pelas coordenadas, é bem aqui. E através deles podemos reconstruir a história? Todos estes objetos encontrados pelos pesquisadores são muito importantes e a análise deles pode fornecer informações sobre diferentes formas de vida que habitavam a Terra no passado. Além disso, os fósseis podem ser ótimos sinalizadores para encontrar petróleo, gás natural e outras riquezas. Mas o que exatamente faz um paleontólogo, um arqueólogo e um geólogo, já que todos trabalham com fósseis? Agora você me pegou. Vamos conhecer um pouco mais? Bem, o geólogo, o profissional geólogo, ele trabalha praticamente com o planeta Terra. Tudo que está relacionado à Terra faz parte do campo da geologia. Então, na prática, um geólogo pode trabalhar na pesquisa de petróleo, na pesquisa de recursos minerais, como água, diversos tipos de minerais. Atualmente tem um campo bastante amplo aí na área da geologia, que é a questão do meio ambiente, né? O meio físico, todo tem a ver com a geologia, com o geólogo. E aí tem uma enormidade de outros campos que o geólogo pode atuar. Para você tornar-se um geólogo, você precisa ir para a universidade, né? Você precisa fazer um curso de graduação em geologia, que é um curso de 5 anos, horário integral. No Brasil, existem aproximadamente 17 faculdades de graduação em geologia, sendo a grande maioria delas as universidades públicas. Acho, se não me engano, existe apenas 1 ou 2 cursos de geologia particulares. Bem, terminando a graduação, após 5 anos mínimos de estudo, você pode fazer suas especializações, né, pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante.